Ciao tifoso bianconero, muito bem tornado, tifoseria bianconera, finestra bianconera. Hoje domingo, dia 26 de janeiro de 2025 e eu me deparo aqui com uma lembrança de uma das redes sociais minhas. Vou até mostrar para vocês uma postagem feita no dia 26 de janeiro, há exatos 5 anos atrás. Olha só que curioso, que interessante, né? Vejam lá a minha cara de poucos amigos, né? Muito bem. A postagem diz o seguinte: um verdadeiro torcedor sempre coloca a cara. Eu te amo do mesmo jeito, também quando perde. Depois tem aqueles torcedores que são de ocasião, os famosos modinhas, né? Derrota merecida. De qualquer forma, mesmo com a derrota, nós somos os líderes. A Juventus perdia exatamente para o Napoli, era a Juventus do Sarri, que perdia em Nápoles para o Napoli, mas continuava líder do campeonato. Essa postagem, esse desabafo meu, feito no dia 26 de janeiro de 2020. Antes de começar o vídeo, dizer para vocês que se não conhecem o Finestra, deixa eu ajeitar a câmera aqui, inscrevam-se no canal, tá bom? Se vocês gostam da Juventus, se vocês também são apaixonados pelo clube bianconero, se vocês curtem futebol italiano, quando tem a data FIFA, para aqueles que gostam da seleção italiana, tem muita gente que torce para a Itália como uma segunda seleção, depois da seleção brasileira. A gente faz sempre um vídeo mais rápido para falar da seleção italiana. Enfim, começar o vídeo dizendo duas coisas importantes antes de entrar no argumento do Mota. Amanhã, tá? Segunda-feira, às 9, não, às 9 não, umas 7 horas da noite, 7 e meia, eu vou soltar um vídeo, tá? Que é para você concorrer com uma camisa da Juventus. Não é a camisa de jogo, é essa camisa aqui, ó. Vou mostrar mais uma vez, para quem não viu ainda. Camisa preta de algodão com esse distintivo enorme. Na manga dela tem a data de fundação da Juventus, tá? Na manga. E nas costas vai o sobrenome do vencedor do sorteio. Essa camisa eu vou sortear 5 delas nessa temporada, uma por mês, até de maio, de janeiro agora até o mês de maio, até quando acabar o segundo turno. Portanto, se você não vencer essa camisa, não fique triste, vai ter mais 4 chances para vencê-la, né? E vai ficar legal o sobrenome aqui. Por exemplo, o meu amigo que está lá na Itália, o Costabile, tá lá, pode colocar aqui Salzano Júnior, né? Ele que é fã do Neymar Júnior, Salzano Júnior. Enfim, esse é o primeiro recado. Portanto, amanhã umas 7h30 da noite eu solto esse vídeo, 7h30, 8 horas eu solto esse vídeo aqui. E para concorrer a essa camisa, tem que assistir o vídeo de amanhã, porque vai ter que comentar para poder se inscrever, vamos dizer assim, no sorteio. O sorteio vai acontecer na quinta-feira, ao vivo, às 9h30, numa live. Ao vivo é live, óbvio. Na quinta-feira, dia 30, tá bom? Muito bem, amanhã a gente fala mais sobre isso. E claro, eu queria agradecer a todos vocês aí. Eu sempre falo que o Finestra é um canal, é meu por iniciativa, mas é um canal de vocês, e é verdade, tá? Por quê? Porque aqui é um espaço que eu posso falar o que eu quiser, mas vocês também podem e devem falar o que vocês quiserem, né? Mesmo que discordem, não fiquem com medo de discordar, de me xingar, não tem problema nenhum. É livre aqui a discordância. E claro, quando eu falo que é um canal feito para vocês, agradecer aí a todos. Eu não costumo assistir as partidas, não costumo ver pelas transmissões convencionais das emissoras nacionais, né? Até rimou. Mas me falaram que o Finestra, em 2 grupos, me falaram que o Finestra Bianconera foi citado aí numa das emissoras, e fico muito contente com isso, mas não seria possível ou não teria o mesmo brilho sem a participação de vocês no canal. Então, sintam-se também elogiados, sintam-se também citados, porque o Finestra somos nós, o Finestra siamo noi. Então vocês também foram citados nesse canal
porque eu não faço o canal sozinho. Eu costumo dizer que se uma pessoa só, um inscrito, estiver me ouvindo, eu já fico feliz. Mas todos vocês que participam, sintam-se aí citados, né, pela emissora que transmitiu a partida ontem aí no Brasil, tá bom? E agora sim, finalmente, vamos falar um pouco ainda mais sobre o Mota, deixar claro aqui uns pontos, porque é óbvio que o Giuntoli tem a sua culpa, mas o Giuntoli, ele ninguém quer fazer as coisas, ainda mais um diretor de futebol, ele não erra de propósito. Todo mundo tenta acertar. Você mira no alvo para acertar, você pode errar, né? E eu não sei se o Giuntoli errou em termos de resultado. Vai que o Mota ganha ano que vem títulos importantes, um campeonato italiano, enfim. Hoje eu não vejo isso, por causa da mentalidade, não por causa da parte tática. E respeito quem acha que é por causa da parte tática. Então, assim, o Giuntoli precisa ser o primeiro cara a cobrar o Mota internamente, e ele pode ter errados. Mas veja bem, nós como torcedores e que sempre se colocamos às vezes como treinador e como possível dirigente, todo mundo falava que a Juventus tinha que buscar um treinador diferente, fugir um pouco daquela coisa de Conte e Allegri, Allegri e Conte. Para muitos o Conte era um retrocesso, o Conte não tem capacidade para vencer na Europa e ele abandona o barco depois de um ano e meio. E o Allegri, ninguém mais conseguiu, aguentava mais falar em Allegri. Eu tenho um amigo, por exemplo, juventino fanático, que ele não fala mais assim, estou alegre, ele fala, estou feliz. Nem a palavra alegre ele cita mais, é verdade. Então, para fugir um pouco dessa coisa do Allegri e do Conte, todo mundo falava, vamos pegar um treinador diferente, um treinador jovem. E o Mota fez um excelente trabalho no Bolonha. Claro que o Bolonha é o Bolonha e a Juventus é a Juventus. Mas o fato é que o Bolonha, desde os anos 60, não chegava entre os quatro. Lá para eles foi um título de Champions, aquela classificação. Então, quando o Mota erra, ele erra tentando acertar. Agora, a coisa não está andando, ele tem que ter uma providência, ele tem que tomar. Não estou dizendo que ele tem que mandar o Mota embora. Ele tem que chamar o Mota num canto e cobrar o Mota. É diferente de mandar embora. Ele tem que cobrar, pôr ele na parede e falar: escuta aqui, como que você vem me falar que não tem obsessão por vencer, que você já fez isso outra vez, e agora você me solta dizendo que o time está cansado? Eu vou refrescar a memória de muitos, né? Tem até um vídeo aqui no canal sobre a primeira coletiva do Mota quando ele chegou, quando ele foi apresentado. E ele falou assim: a gente está aqui na pré-temporada tal e não tem desculpa, a gente tem que vencer. Eu não busco desculpas, eu não busco álibi, tem que vencer. Eu nunca vou usar, ele falou desse jeito, eu nunca vou usar um álibi numa derrota. Ele falou isso, não é eu que estou falando. E aí ele está sendo incoerente. Se você não vai buscar um álibi para a derrota, como é que você chega ontem nos microfones, pós-jogo, e diz que a Juventus não jogou nada no segundo tempo porque estava cansada devido às viagens, a viagem feita para Bruges, né, no meio da semana para disputar a Champions? Totalmente incoerente, ele está perdido. E isso reflete no jogador, isso reflete no time, né? É claro que os jogadores também têm culpa. Eu falei aqui, ó, o Will Dias perdeu um gol que não se perde. Mas tem gente que insiste em comparar ele com o Del Piero. O Vlahovic, por tanto perder gols, foi para a reserva. E tem a pretensão de querer ganhar 12 milhões para renovar. Esse tipo de jogador, já falei para vocês, parem de ficar criando ídolos. Não tem mais ídolo no futebol. Há muito tempo. Em todos os clubes, no mundo inteiro. Não é só na Juventus. Esses caras aí é profissionalismo puro. Você vai lá, eu te pago e você joga. Acabou. Parem com essa idolatria. A gente tá carente? Tá, eu sei que os mais novos não viram grandes jogadores. Mas, poxa, é pior se vocês alimentarem um falso ídolo. Que depois a desilusão vai ser grande. Então, os jogadores têm a culpa deles, sim. Agora, é responsabilidade do treinador quando um time não dá um chute no gol, quando você não tem um escanteio. Isso é inadmissível para a Juventus. Isso é inadmissível para um time, sei lá, como não quero me comprometer aqui com a Salernitana, que está na segunda divisão, não dá um chute no gol, lá na segunda divisão, no mundo deles lá, que é secundário, vai ter chute deles, no gol. A Juventus é a Juventus, maior vencedora de títulos no
campeonato nacional não dá um chute a gol contra o Napoli. Mesmo que o chute fosse lá parar no vulcão, lá no Vesúvio, mas chuta pro gol. Isso não é só o treinador. O jogador tem culpa? Tem. E aí que entra o treinador no intervalo para falar, escuta aqui, rapaziada, a gente tá ganhando o jogo, a gente precisa continuar. Tem um vídeo que viralizou alguns anos atrás, muita gente gosta dele como treinador, eu não sei, eu não tenho uma opinião formada dele como técnico, porque ele só treinou um time já montado, e depois nunca mais ele foi treinador, ele não é besta. Estou falando do Zinedine Zidane. Ele no intervalo da Champions, com a Juventus, aquele jogo que estava 1-1, o Real faz 1-0, o Mário Mandzukic faz um gol de pucheta, numa jogada com o Higuaín, o jogo vai para 1-1 no intervalo, e aí vazou um vídeo, se vocês procurarem na internet, do Zidane dando bronca no intervalo. Mas a bronca do Zidane é uma bronca com classe. Cada um tem um jeito de se expressar. Ele comeu o rabo dos caras no intervalo. Ele falou assim, vocês querem assistir a Juventus virar o jogo ou vocês querem ganhar a final? É isso. Agora, não é... Por exemplo, ontem no final do jogo, o Napoli em vantagem, o Conte estava se descabelando. E o Mota estava tranquilo. Não é a questão emocional aqui. Né? Gritar não ganha jogo, se descabelar não ganha jogo. Não é isso. Mas reflete a personalidade de cada um. A gente não está lá dentro do vestiário, mas fica nítido que, até pelas palavras do Di Gregório, que também deu a coletiva, a gente não consegue, a gente sai na frente, mas quando a gente toma o gol, a gente não consegue voltar para o jogo. Foi o Di Gregório que falou isso. Quem tem que corrigir isso é o treinador, em qualquer time do mundo. Então, o Mota não pode chegar na frente das câmeras e dizer que o time não correu porque cansou. Não. Ou não fala nada, fala, a gente vai conversar internamente, ou não fala uma bobagem dessas. Porque se ele realmente acredita que o time cansou no segundo tempo, nós estamos ferrados. Porque se a Juventus não classificar para a Champions, não vai ter recapitalização, eu acredito, tá? Pois tudo é possível. Mas até onde eu sei, não vai ter uma nova recapitalização. Então, assim, estão brincando com a Juventus. Não estou cobrando resultado. Estou cobrando futebol. Resultado eu vou começar a cobrar a partir do ano que vem, se o Mota ficar. Mas futebol a gente tem que cobrar. Pô, tentou, correu, lutou, mas a gente foi inferior. Os caras, por exemplo, você vai jogar contra o Liverpool, o Barcelona, que hoje estão lá em cima. Pô, a gente perdeu de 2-0, mas pô, a gente tentou, a gente incomodou um pouco os caras. Pô, teve uma jogada lá que quase foi gol. É diferente. Agora você ser extremamente passivo com o time do Napoli, que é um bom time, mas não é um time estratosférico, foi uma vergonha que aconteceu no segundo tempo de ontem. E para minha não vou dizer felicidade, mas para minha, como é que fala? Para eu ficar um pouco mais sossegado comigo mesmo, eu tenho alguns amigos que têm canal da Juventus na Itália, e eles até mostraram aqui uma repercussão que está no Twitter lá, enfim. 99% da torcida falou exatamente o que eu falei ontem no pós-jogo, sem a gente conversar, hein? Eles estão de saco cheio desse tipo de comportamento de tomar um gol e não agredir, e ficaram de saco cheio ontem de ver o time não atacar no segundo tempo, e com a passividade do Mota. Então alguma coisa precisa ser feita. Alguma coisa o quê, Mário? Cobrança no treinador. Não mandar ele embora. Porque lembra-se de o seguinte, eu falo isso de um modo geral. Muita gente dá a solução prática, manda embora. O problema de você mandar embora é que você tem que ter um cara para substituir. Se você não tem esse cara na mão para substituir, não adianta mandar embora. Você só está adiando o problema. Repito, o ano passado foi um exemplo disso. Manda o Alegre embora e vem qualquer um. Tá aí o resultado. Né? Então, muita gente que falava no passado do Tudor, essas pessoas sucumbiram. O Tudor foi para Lazio, fez uma porcaria de trabalho, ninguém mais pediu Tudor na Juventus. Então não é assim. O que o Thiago Motta precisa é ser cobrado, encostado na parede. E essa cobrança tem que vir do seu Giuntoli. É simples e ponto final. Depois da cobrança, a coisa não está indo, falou, meu filho, você está tirando com a nossa cara? Aqui nós estamos gastando dinheiro, eu investi pesado, eu montei o time que você quis,
nós somos a Juventus, já conversamos uma vez, não vai ter uma segunda conversa, vai embora. Mas aí entra a competência do diretor de buscar um treinador à altura. Não qualquer um. Que fique claro isso. Então, para mim, repito o que eu falei ontem, eu estava muito bravo, mas hoje já passou aí um dia e com a cabeça fria eu falo para vocês, não se pode um time como a Juventus, independente do adversário, se é um adversário de segunda divisão, se é um adversário médio, se é um adversário grande, não dar um chute no gol. Isso é inadmissível. É culpa do jogador que está em campo? É, porque eles que estão lá. E quando isso acontece, quem tem que cobrar? O treinador. O comandante é o treinador. Não fosse assim, quando o treinador é expulso, vocês não iam ouvir as pessoas dizerem: o time agora ficou sem o treinador. O cara foi expulso, foi para o vestiário, vai ficar perdido em campo. O comando técnico é importante numa equipe para vencer uma partida e para vencer um campeonato. A não ser que você tivesse um líder, e esse líder levanta a mão e fala: pessoal, vamos jogar pela gente e vamos ganhar pela camisa e pela torcida. Aconteceu isso com o Sarri. Houve uma ruptura de vestiário na virada de turno, depois desse jogo que eu citei contra o Napoli, e o Chiellini, que estava machucado, tomou as frentes ali, ele e o Bonucci tomaram a frente, fizeram um pacto com o time, os caras obedeceram. O único que não precisava ouvir ordens era o Ronaldo, evidentemente. Se vocês lembrarem, pegarem aquela campanha do retorno, a Juventus engatilhou vitórias finais, conquistou o título com 4 rodadas de antecedência, acabou de conquistar o título matematicamente. Os últimos 4 jogos foram uma vergonha, o time não correu em campo. E na hora de entregar a taça, ninguém levantou o Sarri na comemoração. Isso foi a única vez que aconteceu na história da Juventus quando ganhou um título. Só que nós não temos hoje no vestiário um Chiellini. E pior ainda, uma dupla como Chiellini e Bonucci para cobrar. Nós não temos esses caras. Está nascendo um possível líder e colocar até ali, muito cru ainda. É para daqui a algum tempo. Nós não temos isso hoje. Então hoje depende do quê? De um treinador pulso firme. Se não mudar essa mentalidade nos próximos jogos, o Empoli vai ser um jogo difícil. Não pense em um jogo fácil. Mas o time e o treinador podem fazer esse jogo ficar fácil. Sobre quarta-feira, a gente vai fazer um vídeo ainda, né, até lá, para falar desse jogo da Champions contra o Benfica. Obrigado mais uma vez a todos vocês. Vocês também são o Finestra. Forza Juve, fino alla fine. Bem-vindo aos novos inscritos. E amanhã não percam, tá? Imperdível. Eu ia fazer uma imitação, mas não pode, porque tem direitos autorais. Mas não percam amanhã esse vídeo às 7h30 da noite, 8 horas, por aí, para vocês participarem do sorteio dessa camisa na quinta-feira, tá bom? Ci vediamo ragazzi, Forza Juve, fino alla fine. E tem que vencer. A obsessão é vencer.